Bom, então enquanto Adriano vai ajeitando, a gente vai começando a falar um pouco de alguns aspectos que fazem parte dessa live, da live Dinheiro é Tudo, pensando além das finanças. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro aqui do Topo Money. Nesse momento, nós estamos lançando o nosso primeiro curso. Boa noite, Júlia. Nós estamos lançando o nosso primeiro curso, o curso Desvendando os Segredos da Educação Financeira aqui do Topo Money. É um curso que foi gravado por mim e que está disponível na plataforma Hotmart. Estamos em fase de lançamento. E eu vou colocar o link aqui no chat para que vocês possam acessar, conhecer, saber mais a respeito e se inscrever. Deixa eu colocar aqui o link. Pronto. Está agora aí no nosso chat o link do curso Desvendando os Segredos da Educação Financeira. Um curso em que eu trato de temas como conscientização, investimento, que é a expansão do patrimônio, orçamento doméstico e preservação. Então, nele eu falo de técnicas, de possibilidades de investir, de primeiro controlar o orçamento, para depois investir e preservar, administrar aquilo que foi conseguido. Esses são os objetivos do nosso curso. E aí, Adriano, como é que está com a arrumação aí? Aqui terminei. Aqui está tranquilo para mim. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Pronto. Beleza. Pronto. Ajustou? Tá tudo ok? Tá tudo ok aqui agora. Ótimo, perfeito. Manda ver. Perfeito, Adriano. Então, a dinâmica aqui do Instagram, você sabe que a live ela dura 1 hora, né? Depois cai. Uhum. Certo. Normalmente, a gente tem utilizado um segundo tempo menor aí de 20, 30 minutos. Certo. Aí depois vai aqui para o Instagram mesmo, né? A gente posta logo depois aqui no Instagram. E aí eu junto tudo, faço uma edição, faço uma edição e coloco no nosso canal do YouTube também, né? Que eu vou, daqui a pouco, colocar o link para nosso canal do YouTube. Complementando, Topo Money está aqui no Instagram, temos página no LinkedIn, no Facebook e começamos agora há pouco o Twitter também. E, como tinha dito, temos nosso canal no YouTube, que eu vou daqui a pouco colocar o link. Tá certo? Então vamos iniciando nossa live. Boa noite, Adriano. Boa noite. Estou aqui com o Adriano Duarte, que é um amigo de longa data. Foi meu parceiro no antigo blog Enriquecimento Total, um blog que existiu durante 7 anos e meio, mais ou menos. E nossos textos foram lidos mais de 700 mil vezes naquele período. Adriano é comunicólogo e palestrante, preletor da Sechonoye e um entusiasta dos temas de empreendedorismo e software livre. Além de estudioso... Como é? O empreendedorismo é um trava-línguas. Exato. Além de estudioso de comportamentos e da influência desses comportamentos na vida das pessoas. Então, Adriano, boa noite. Suas considerações iniciais, meu amigo. Opa, valeu, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, né? Obrigado também a todo mundo que está aí participando, assistindo esta live. Né, Marcelo praticamente já me apresentou, né? Nós somos companheiros de longa data aí, a gente vem nessa pegada aí a respeito do desenvolvimento pessoal e da educação financeira já de algum tempo. Eu, depois do período com o enriquecimento total, eu dei uma parada para poder dar uma arejada na mente, pensar em outras coisas. Foi até ainda na época do enriquecimento total que eu comecei a escrever nos blogs de o Empreendedorista e o Libera Técnica, que o empreendedorista, o nome já está dizendo, né, trata mais a respeito de empreendedorismo. Né? Isso.
Enquanto que o Liberatecnica eu foquei mais na questão do uso de software livre, né, que é uma tendência uma tendência não, na verdade já está aí em termos de realidade no mundo da informática, mas que está entrando também na vida das pessoas, né? Na verdade, para ser sincero, né, para dar uma dimensão do que é essa questão do software livre, especificamente, todo mundo que tem um celular Android, na verdade, está usando software livre. Então, como a maioria da população mundial utiliza um celular com Android, então podemos dizer que todas essas pessoas utilizam um tipo de software livre, porque o núcleo, né, o kernel do Android, ele, na verdade, é um kernel do Linux, que é um sistema operacional livre também, que é usado em computadores. Então, com esses dois blogs, eu falo de duas coisas que me interessam muito, que é justamente essa questão, tanto do software livre, como o do empreendedorismo. Isso. Agora, só que eu não comecei assim, não levei muito adiante, acabei também me envolvendo com as coisas do trabalho mais tradicional, né, do trabalho formal, e acabou que ficaram um pouquinho de lado, mas até o próprio fato da live estar acontecendo já está me dando um direcionamento para retomar esses dois blogs, né, que para mim são uma forma até de arejar a mente e pensar em outras coisas, observar outras coisas e me dar a oportunidade de fazer aquilo que a gente vai ver mais para frente na nossa conversa, né? Que é essa questão de se oportunizar, se dar oportunidades de ajudar outras pessoas, de beneficiar outras pessoas. Perfeitamente, Adriano, perfeitamente. Antes de eu começar a fazer as perguntas, quero avisar que vocês que estão nos assistindo podem digitar no chat qualquer pergunta, comentário que vocês queiram fazer e a gente lê e Adriano responde também, tá certo? E eu vou começar perguntando o seguinte, Adriano, você é um cara que tem uma formação, como a gente já disse aqui no começo, de comunicador, né, formado em comunicação, e como é que se deu esse seu processo de inserção na questão dos temas assim de comportamento humano? Marcelo, para falar a verdade, tudo que está inerente à nossa carreira, à nossa existência, geralmente ele vem do nosso berço, né? No meu caso não foi diferente. Meu pai, ele foi sociólogo, né? Não está mais neste plano conosco, mas na época que ele estava vivo, ele era sociólogo. Sim. Ele se formou em sociologia, fez curso também de assistência social, foi o primeiro curso que ele fez na universidade. Tá. E depois, e também participou da Rosa Cruz, né? Ele tinha vastos conhecimentos, era um estudioso, era uma pessoa muito dedicada à leitura. Então, tudo isso contribuiu para me dar um norte com relação às coisas. A gente sempre é influenciado pelos pensamentos dos nossos pais, né? Minha mãe também, ela era professora formada da escola normal, né? Da época, né? Que era o que hoje a gente chamaria das professoras leigas, né? Que não são formadas em universidade, não são pedagogas, mas eram professoras que a gente mais via e talvez até ainda veja no interior, são essas professoras, essas chamadas professoras leigas, mas ela acabou não seguindo a carreira de professora, acabou se tornando secretária, inclusive trabalhou no Rio de Janeiro, foi secretária da presidência da Petrobras. Então, ela... Eu tive exemplos dentro de casa de pessoas que se dedicavam muito, né? Que buscavam estudar, buscavam um aprimoramento pessoal. E me lembro também que nessa época, quando eu era garoto,
tinha um livro do meu pai que me chamava muita atenção. Dentre os vários livros que ele tinha, tinha um que me chamava bastante atenção, que tinha uma capa assim diferente, parecia o desenho Tá. de um guerreiro grego correndo com uma tocha na mão. Eu acredito que até se referia a aquele guerreiro que correu a primeira maratona, né? E os Sim. 45 quilômetros para poder anunciar a vitória da Grécia sobre, acho que foi sobre os persas, não me lembro bem. E o nome desse livro era O Livro do Êxito, Certo. de William Walker Atkinson. Então, esse livro me marcou muito a mente, né? Quando eu estava aqui pensando aqui na live a respeito do que eu ia falar e tal, me veio logo à mente a capa desse livro. E é um livro que eu não vi mais. Eu procurei lá na casa de minha mãe, não achei esse livro, não sei onde foi Só repete parar. o título, Adriano, que eu vou lançar aqui no chat, por O livro favor. o livro do Êxito. O Livro do Êxito. Isso. Como é William? William Walter Atkinson. Atkinson, certo. Eu ouvi agora de tarde, eu resolvi procurar sobre esse livro. Ele tem à venda ainda na Amazon. É um desses livros que Certo. representam bem o novo pensamento norte-americano, que é a base desses pensamentos de prosperidade que a gente tem até hoje. Ele foi Certo. escrito no início do século passado, do início do século XX, e que era ele junto com a ciência para ficar rico e o livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do menino Dale Carnegie, né? Isso, Carnegie, exatamente. Foram livros que foram a base justamente a base de formação dos grandes magnatas norte-americanos no início do século passado. Então, esses livros, eles são perenes, são livros que não deixam de influenciar pessoas até hoje, de trazer Sim. boas ideias. Quem quer realmente aprender, quer se desenvolver enquanto ser humano, enquanto livros, não pode deixar de ler livros como esse. Certo. Perfeitamente, Adriano. Você até já, de alguma forma, antecipou um pouco o que eu ia perguntar agora, que era, assim, de onde é que você tirava suas influências? E aí você já Isso. citou três autores, Citei o três Atkinson, autores. o Ottles Sempre e o Dale Atkinson, na Carnegie. verdade, eu vi quando a capa como criança, mas como eu era criança e não sabia ler direito, né, eu não cheguei a Sim, ler o livro todo, né? E aí entendi. depois, quando eu fui para ler, cadê? O livro sumiu, né? Mas aí depois, né, eu fui tendo a oportunidade de ter acesso a outros tipos de literatura. Eu gosto muito de literatura, pensamento oriental, principalmente, né? Sim, Foi um dos fatores, inclusive, que me levou a Seitonoye, foi justamente essa busca de ter mais conhecimentos a respeito da cultura oriental, da parte mais religiosa. tá. Hoje estou na Seitonoye, um ensinamento que, em termos até da questão da prosperidade, ela tem um manancial de conhecimento muito grande. Existe Sim, um departamento, podemos dizer assim, dentro da Seitonoye, que é a Associação da Prosperidade, que ela é extremamente forte nesse aspecto de formar empresários, empreendedores, executivos que tenham um pensamento com essa visão do enriquecimento em todos os sim, aspectos, não só o enriquecimento financeiro, mas o enriquecimento de caráter, enriquecimento da sua vida pessoal como um todo. enriquecimento E total, né? isso, o enriquecimento total, a ideia do enriquecimento total, desse título que a gente colocou no blog, foi justamente por Isso, conta daquilo que eu tinha vivenciado dentro da Seitonoye em aspectos de prosperidade. Então, era uma isso, coisa que não podia ficar só para a gente, né? Uma coisa que precisa ser levada para as outras pessoas também. O objetivo exatamente. maior, acredito que tanto da Top Money
como de vários dos nossos colegas que estão aí assistindo, que são coaches, que também trabalham nessa área de educação financeira e outros demais, é justamente isso, de disseminar esse pensamento de que todas as pessoas podem enriquecer de uma maneira saudável e beneficiando realmente a todas as demais pessoas, não só a si próprias. Isso. Aí, Excelente, excelente. Falando, você falou das questões das influências, né, das demais influências, aí eu entro também, além da Seiichi Onoye, do professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seiichi Onoye, e dos demais integrantes da família Taniguchi, professor Seito Taniguchi, professor Masanobu, que é atual supremo presidente da Seiichi Onoye. Temos também um autor que é interessantíssimo também, que é Roy Eugene Davis, que ele escreveu o livro Imaginação Criadora, que também é um livro que eu recomendo a todos que buscam a prosperidade, que buscam realização pessoal e que buscam realização de planos e projetos, buscar este livro, Imaginação Criadora, de Roy Eugene Davis. Esse livro é editado no Brasil unicamente pela Seiichi Onoye. Então, quem tem interesse em adquirir pode procurar lá no portal da Seiichi Onoye na internet, dá uma pesquisada aí no Google, dá uma googlada, como o pessoal fala, e procura esse livro Imaginação Criadora, que ele só é encontrado por lá. Nos Estados Unidos ele é publicado em outras editoras, mas aqui no Brasil, isso, Roy Davis, assim mesmo. Certo. Ele só é publicado pela Seiichi Onoye. Fora o ambiente da Seiichi Onoye, temos também ótimos autores, que inclusive eu sigo vários deles no meu perfil aí do Empreendedorista no Instagram. O pessoal que tiver interesse também tem lá alguns dos autores que eu gosto de ler. Um deles, eu posso citar, um dos principais que eu posso citar é o Tim Ferriss, que ele escreveu o livro Trabalhe Apenas 7 Horas por Semana, que é um livro que só o título dele já traz assim já chama muita atenção, chama muita atenção, traz um interesse muito grande, porque ninguém imagina de poder trabalhar apenas 7 horas por semana. Não estou dizendo que é 7 horas por dia, não, é 7 horas por semana. E ele se tornou uma pessoa independente financeiramente, apenas trabalhando esse horário. Ele tinha trabalho, no livro ele conta que ele tinha um trabalho normal, né, comum, digamos assim, no seu dia a dia, mas ele arranjou meios de tanto poder trabalhar menos nesse emprego formal, como ele pôde estabelecer um negócio próprio que permitiu que ele tivesse a oportunidade de buscar, ou de incrementar o rendimento dele, sem precisar ter uma loja fixa, sem precisar ter empregados, que hoje a gente conhece pelo termo e-commerce, né? O comércio eletrônico. Ou seja, Adriano, ele só foi tirando uma dúvida. Sim. Eu acho que, desculpa interromper, mas acho que a gente tem uma notícia boa, né? Melhor ainda. Eu fiz uma buscazinha aqui no Google, o livro trabalha 4 horas por semana, né? Não são nem 7. Pronto, ele já diminuiu. Antigamente era 7, que eu pesquisei, era 7. Ele já deve ter diminuído para 4 horas. Então ele conseguiu trabalhar 4 horas só por façanha. Enquanto isso, muita gente está aí ralando, trabalhando 8 horas por dia, né? Isso quando não trabalha mais, né? Tem algumas situações que tem pessoas que estão trabalhando até mais do que isso, 10, 12 horas por dia, às vezes trabalhando em 2 empregos diferentes ao mesmo tempo, e assim vai. São pessoas que são guerreiras, como a gente costuma dizer, né? Mas que só trabalhar muito não faz a pessoa, não enriquece a pessoa. O enriquecimento ele está ligado muito a outros aspectos. Mas antes da gente entrar nesse processo, né, para poder até aproveitar o tempo e dar outras citações boas para o pessoal, além do Tim Ferriss, eu gosto muito do Brandon Burchard, que é
um palestrante americano, autor de diversos livros. Um dos livros que eu gostei muito dele, o Marcelo tem até também esse livro aí, eu Tenho. tinha dado a recomendação desse livro para ele. É o Palestrante Milionário, né? O título, acho que é esse. Acho que é Alguma esse coisa assim, mesmo. o Vou Palestrante confirmar aqui, Milionário. mas acho que é esse mesmo. Isso. Esse livro é para quem trabalha na área tanto das palestras como de coaching, etc., é fantástico. E para quem ainda também não, quem está assim naquela vontade, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa assim, eu gostaria de trabalhar, de ser influencer digital, gostaria Sim, de de ter um canal no YouTube e tal, etc. Ele dá dicas maravilhosas nesse livro a respeito desse assunto. Não necessariamente sobre a internet, o uso do YouTube em si, mas ele fala muito sobre essa, porque quando ele fala palestrante, é justamente aquela pessoa que vai transmitir algum tipo de conhecimento que a pessoa domina para ajudar outras pessoas. Então ele certo. dá essas dicas todas de como você começar é o mensageiro milionário, exatamente, Marcelo. Isso, Na minha cabeça era só palestrante porque ele fazia, porque o foco do livro, na verdade, é sobre as palestras. Mas é o mensageiro milionário porque ele certo. fala que é para passar mensagem para as pessoas. Aquilo que você tem para dizer é uma mensagem que você quer passar para outras pessoas. E que isso pode fazer realmente você se tornar um milionário. Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo de uma pessoa, ele é inclusive um discípulo de outro grande autor, grande palestrante também, que é o Tony. Opa, fugiu na minha mente agora. Tony. Eu vou lembrar, mais tarde eu vou lembrar do nome dele. Certo, Mas Tony Robbins. Tony Robbins. certo. Tony Robbins é um dos grandes palestrantes motivacionais norte-americanos da atualidade, um camarada que já mudou a vida de milhares de pessoas no mundo todo. Eu também tenho ele aí no meu perfil. E foi ele quem deu, digamos assim, a ideia para o Brandon Burchard começar o trabalho dele como palestrante, como o mensageiro milionário, né? E foi a partir daí que ele começou a escrever também e a Sim, fazer as atividades a que ele se dedica hoje. E para finalizar, mais dois autores que eu gosto muito, Napoleão Hill, que é também outro sim, clássico dos pensadores norte-americanos, né? Do novo pensamento americano, e o Domenico De Masi. Domenico De certo. Masi, para mim, foi um autor que abriu a minha cabeça a respeito justamente dessa questão do trabalho, né? Relações de trabalho. Certo. O livro O Ócio Criativo é, para mim, um livro de cabeceira que deveria ser também para todas as pessoas que buscam o crescimento também pessoal, né? Para ver Entendi. a relação que você tem com o trabalho, a grande dificuldade que nós temos nessa relação do trabalho hoje, a visão que a gente tem de você ter que trabalhar para sobreviver, e que, na verdade, a gente não precisa passar por esse processo, né? Tanto o Certo. Tim Ferriss, de uma certa maneira, ele complementa muita coisa do que o Domênico fala, né? Sim, E esses são basicamente os autores que eu mais me referencio, né? Mas a gente tem que estar aprendendo sempre. A gente tá tem que estar certo. sempre buscando referenciais. Tem muita coisa nova acontecendo, o tempo todo as coisas mudam, então é importante que a gente esteja sempre atualizado. Sim, muito bom. Sobre Domenico De Masi, ainda tem um negócio interessante. Eu estive uma vez numa apresentação dele aqui em Salvador e Sim. ainda tive a sorte de ele responder uma pergunta que eu fiz. Uma das perguntas que ele respondeu foi uma pergunta minha. Então, assim, foi bem Sim. legal. E o Demasi é um cara que tem muito conhecimento para falar dessa questão do trabalho, né? Até Uhum. porque
a origem da palavra trabalho vem de tripalium, né? Que era uma Isso, espécie de instrumento de exatamente. tortura. Então, essa é a Exatamente. origem da palavra trabalho. Exatamente. Três A gente paus, tem uma né? pergunta aqui. De X e um na vertical, onde os escravos eram aprisionados. Tem imagens na internet que não sei se é verdade ou não, se os romanos faziam isso naquela época ou não, mas tem até Sim, escravo sendo queimado num tripalho por conta de, sei lá, algum tipo de castigo que foi dado, né? Ou seja, o tripalho, na verdade, é muito parecido com o crucifixo de Cristo, né? Então, certo. uma punição para grandes criminosos. Então, imagina, é por isso que as Certo. pessoas, nosso subconsciente, ele já vem pensando nisso, nessa questão de que, o trabalho, vou ter que ir para a batalha, vou para a guerra, vou, Sim, vou, vou ter que comer, ganhar o pão com o meu suor, essas coisas, toda essa é, visão que tem a respeito do trabalho, está muito ligado justamente a essa questão de sacrifício, de dor, de sofrimento, quando na verdade e, é, a possibilidade que nós temos de vivenciar um trabalho que realmente nos acrescente, que nos desenvolva, é totalmente plausível. É tudo uma questão mesmo certo. da pessoa se preparar, tanto na sua capacidade profissional, na sua capacidade técnica, como também Sim, no seu repertório mental, né? certo. Mas vou passar É, para as perguntas que a gente vai respondendo, vai acrescentando isso à medida que a gente vai isso. conversando. De fato, né? Tudo é uma questão também do significado que se dá às coisas, né? E a gente podendo ressignificar a questão do trabalho é muito, muito interessante. Aí, Adriano, tem uma pergunta aqui no privado, ó, Daniel Boechat. É possível disponibilizar essa relação de livros no Instagram? Tem Eu vou como. deixar lá, devo fazer um postzinho depois aqui da nossa live com Isso. essas referências lá, tá? E aí eu boto Pronto, ótimo. vou deixar tanto a questão do link da live para poder o pessoal que quiser assistir depois no YouTube ou se ficar disponível aqui no Instagram, eles terem a oportunidade de reassistir e eu Isso. coloco também lá no Empreendedorista. Exato. E também vai estar no YouTube nos próximos dias. Eu vou estar colocando. Tô devendo Pronto. ainda colocar a live da Silvia Lambert. E aí já quero ver se faço logo as duas o mais rápido Grande Silvia possível. Lambert. Exatamente. E aí, pessoal, vocês, por favor, podem fazer perguntas, comentários. A gente vai lendo aqui. E para quem ficar até o final da live, nós temos um brinde. Basta mandar uma Oba, mensagem escrita "Eu quero" e aí no direct aqui do Topo Money e a gente vai providenciar isso ainda hoje ou a partir de amanhã pela manhã no máximo, tá certo? É só escrever aqui "Eu quero". eu não sei o que é, mas eu também quero. Já coloca a mensagem aí também, "Eu quero", para receber um brinde Topo Money, tá certo? Pronto. Então, Adriano, retomando aí o tema da nossa live, a pergunta-chave. Dinheiro é tudo realmente? Quais são as funções do dinheiro nas nossas vidas? Como é que nosso comportamento contribui para o real aproveitamento do dinheiro? Explique isso aí para a gente. Marcelo, é o seguinte, vamos ver, como diria o Jack Estripador, vamos por partes, né? Por parte, sim. O dinheiro em si, ele é uma representação, né? Ele representa um valor, ele representa, se colocarmos a questão do aspecto monetário, o dinheiro ele é uma representação de um determinado valor, né? E através dessa Isso. representação você consegue adquirir bens e serviços com o uso dele, né? É uma cédula de R$ 10, R$ 100, R$ 200 agora que saiu, né? O governo lançou agora É, recentemente do Lobo-Guará. isso. Eles representam um valor que o governo está ali chancelando, como se fosse uma nota promissória, coisa do gênero, né, que tem ali uma chancela governamental, e aquilo dali ele representa um determinado valor.
Isso. Mas o que move realmente o ser humano, o dinheiro em si, ele não move. Como eu já dizia, já dizem alguns autores indígenas, né? Aliás, não foi nem não autor indígena brasileiro, se não me engano, foi até um norte-americano, falando sobre a questão da destruição do meio ambiente. Ele tem uma frase que ele diz mais ou menos isso, que vai chegar um momento que o homem branco vai entender de que não se pode comer dinheiro, né? Não se isso. consegue alimentar com o dinheiro. Isso. Então, o dinheiro em si, ele é apenas papel para representar um valor. O que vale realmente, o que é importante para o ser humano é a riqueza. E riqueza, conforme uma definição que eu gosto muito, ela é bem sucinta e é bem significativa, foi feita pelo professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seito Inoue, que riqueza é tudo aquilo que beneficia o homem. Certo. Então, toda e qualquer coisa que beneficie a vida humana, ela é uma riqueza. Ótimo. Se você tem um quintal na sua casa, que você tem suas plantas que você gosta muito, que você tem um pomarzinho pequenininho, alguma coisa assim, isso é uma riqueza, independentemente se você tem dinheiro no banco ou não. Certo. Se você tem saúde, se você tem suas pernas fortes para poder aguentar o peso do seu corpo, se você tem seus braços se movimentando livremente, ou pelo menos o suficiente para poder você realizar alguma obra, alguma coisa de valor, isso é uma riqueza. Hoje, com essa questão da pandemia mesmo, né, das pessoas ficando doentes por Covid-19, respirar, o simples ato de respirar já é uma riqueza imensa. Certo. Porque tem muita gente aí que está entubada pedindo a Deus que estão percebendo o quanto elas eram ricas, né, nesse sentido, né, e quanto eram felizes, Sim. enquanto elas tinham condição de respirar sem a necessidade de equipamentos. Né? Então, tudo isso é riqueza. Certo. E essa riqueza, ela não é obtida através do dinheiro, através do valor monetário. E muitas vezes a gente esquece disso. Né? Então, o grande ponto a ser colocado a respeito de riqueza, a respeito de ser rico, de enriquecer-se, é aprender a agradecer as coisas que você tem hoje. Certo. Né? Aqui atrás de mim tem a minha estante que está cheia de livros. Né? Minha esposa já falou para mim, olha, vamos despachar esses livros, doar, etc. Pega coisa digital e ler, etc. Eu disse, não, minha aqui que eu não vou me desfazer não, porque eles para mim são minhas preciosidades, são coisas que eu gosto muito, gosto de estar manuseando, ainda sou muito sinestésico, essa coisa de estar pegando, certo. De estar mexendo e tal. Então, determinadas leituras, algumas leituras eu faço no celular ou no computador, Sim. Mas outras eu prefiro fazer mesmo através do livro físico. Se eu tenho um livro físico, eu prefiro até usar do que o... E livros, o conhecimento que a gente obtém através dos livros também é de uma riqueza extraordinária. Com certeza. Né? Pelo que a gente já viu, que a gente falou no início a respeito dos grandes autores, o que a gente aprende através de um livro desses caras, se a gente coloca em prática da forma como eles ensinam, a pessoa tem grande chance de obter sucesso na vida. É só uma questão mesmo de exercitar-se, né? de se permitir fazer isso. Então, um dos passos, um dos pontos que a pessoa deve ter em mente é esse sentimento de gratidão, de agradecimento certo. Pelas coisas que possui. O segundo ponto é buscar se enriquecer em termos de conhecimento. Sim. De você obter, abrir a sua mente para várias coisas, não somente para aquelas coisas que você necessita hoje. Às vezes você consegue você que é um empreendedor que precisa de uma boa ideia para alguma coisa, você vai se você dá uma fuçada na internet, muitas vezes você para num determinado ponto que você vai encontrar ali aquilo. Aparece para você quando você está
digamos assim, sintonizado naquela ideia, aparece para você aquele assunto ou aquela proposição que você precisa para fazer aquela modificação ou a mudança de rumos ou qualquer outra coisa que vai lhe dar, ou seja, o subsídio que você precisa para poder você fazer aquele pulo do gato para melhorar no seu desempenho profissional, para melhorar naquilo que você está querendo fazer. Então, um aspecto é esse, é de você estar sempre estudando, você sempre ser um buscador de conhecimentos. Certo. Um terceiro aspecto que a gente precisa observar é que para enriquecer, ou para viver uma vida verdadeiramente rica, eu estava lendo essa semana uma frase do cadê ele aqui? Meu amiguinho, T. Harv Eker. T. Harv Eker, ele é autor daquele livro O Segredo da Mente Milionária, que é um livro também que eu recomendo, muito bom. Ele escreveu um post, acho que foi ainda hoje, falando, ou não, foi hoje não, foi ontem, ele colocou um post no perfil dele do Instagram. Isso, eu vi, você compartilhou. Que ele fala sobre que para você se você quer se tornar rico, você deve ajudar muitas pessoas a se tornarem ricas. Certo. É através desse processo de ajuda que você consegue, enriquecer. Isso é interessante porque os grandes empreendedores, se você for ver a biografia de autores ou de empresários como o Sam Walton, que é o Sam's Club, o Walmart, etc. O criador das escolas FISC de inglês, de cursos de inglês, entre outros empresários, o interesse deles ou a ideia principal deles foi de ajudar pessoas a realizar alguma coisa, né? A benefício. Nas escolas de inglês, obviamente, a pessoa aprender, o FISC ele desenvolveu uma metodologia para ensinar o inglês para crianças e adultos, e daí uma marca da Sim, você estava falando do conhecimento, né? Da necessidade do conhecimento, como algo que não podem tomar da gente, algo que está preservado, né? Sim, a gente estava falando sobre o Sam Walton, o Fisk, né? Isso. Ajudando as pessoas a realizar algum tipo de benefício, ou alguma coisa que elas desejavam realizar, né? Isso. Então, da mesma forma, esses grandes palestrantes, como o próprio T. Harv Eker, o Brandon Butcher e o Tony Robbins, todos eles, os camaradas fazem palestras para milhares de pessoas e beneficiam centenas de milhares, etc., justamente numa atividade em que eles estão ensinando as pessoas a enriquecer. Então, quando você ajuda o outro na realização do seu objetivo, do seu sonho, você está se permitindo esse fluxo de riqueza, esse fluxo de receber essa energia. Isso é importante frisar, que riqueza é uma energia, né? E como energia, ela está em todos os lugares, ela está em todos os ambientes, e tudo uma questão, assim como a gente liga uma televisão para sintonizar na Rede Globo, ou na Band, etc., riqueza também é uma espécie de canal em que a gente tem que sintonizar a nossa mente para receber esse fluxo de riqueza. Entendeu? Entendo. Então, aí fazendo com que outras pessoas enriqueçam junto com você, você está se permitindo, está se dando a oportunidade também de enriquecer. E para isso você não precisa ter dinheiro. Para você ajudar uma pessoa, muitas vezes você não precisa ter um recurso
financeiro naquele momento para poder ajudar. Às vezes, uma palavra amiga, um conselho, embora as pessoas dizem assim, conselho não se dá, se o conselho fosse bom, era cobrado, não era dado. Mas, assim, que não seja o conselho, mas que seja um ponto de vista de uma vivência sua, que permita que a outra pessoa também alcance aquele objetivo, tudo isso facilita para que haja para que se manifeste a riqueza, que se manifeste a prosperidade. A gente pode também citar um exemplo bem interessante, aqui da própria Bahia mesmo, a Santa Irmã Dulce. Sim. Ela não era uma pessoa que tinha recursos financeiros grandes para poder tocar as obras de assistência social que ela tocou durante tantos anos. Ela ia atrás mesmo, ela, na cara e na coragem, bater lá na porta de governadores, de prefeitos, de políticos, de pessoas para pedir. Às vezes até de uma maneira meio desaforada, dizer assim, não, você tem que dar a sua parte X, e aí a pessoa obedecia. E hoje, né, não só ela alcançou esse patamar, que ela é uma santa católica, né, mas também a obra social Irmã Dulce está aí, né, para quem quiser ver, é uma coisa que ultrapassa a própria condição física dela, tanto quando ela estava aqui conosco, quanto depois que ela passou, né, para o outro lado. Sim. Então, ela é um exemplo que a gente pode dizer que é emblemático, né, usando um termo que a gente conhece bem lá da empresa do nosso empregador, né, que é que é justamente esse aspecto de que não é necessário ter dinheiro, o que é necessário é você ter motivação, você ter força de vontade, um caráter excepcional, não necessariamente o caráter excepcional, mas aquele caráter no sentido de que você tem um objetivo a cumprir, você é fiel àquele objetivo até o final. No momento em que você busca esse cumprimento do objetivo, tudo se abre para você. Desde que esse objetivo, obviamente, seja nesse sentido, de beneficiar pessoas. Não só para benefício próprio, vou ganhar dinheiro para mim, para me tornar rico, mas sim para beneficiar outras pessoas. Falando nisso, até a questão de ricos e de beneficiar pessoas, você soube aí do dono do Duty Free, né? Ele se tornou... Ele era bilionário, né? Isso. Mas que o sonho dele era, no final da vida, na aposentadoria dele, ele doar toda a fortuna dele e aí ele colocou em obras sociais, em filantropia, etc. Ficou só com uma reservazinha pequenininha, assim, de uns 2 milhões, alguma coisa assim, para poder passar a aposentadoria dele com a esposa, né? Para não viverem à míngua. Mas os bilhões que ele tinha de patrimônio, etc., foi tudo doado para universidades também, para pesquisa, para uma série de coisas. Enfim. Sim. Aí uma colega minha, uma colega não, a minha comadre até disse assim, mas os funcionários da Duty Free não receberam um centavo disso. Eu digo, minha querida, mas aí é que está a questão. Aí vem esse aspecto da energia, né? De você sintonizar com a energia de prosperidade. Quem está trabalhando, quem é funcionário, geralmente tem essa visão de que o meu chefe é isso, aquilo outro, eu trabalho para dar dinheiro para ele ganhar dinheiro, e eu fico aqui na míngua e tal, e aí tem aquela visão separatista, e não se vê dentro desse mundo de prosperidade que está ao redor dela o tempo todo. Então, no momento em que você se vê que você abre a mente e se vê no mundo de prosperidade, nem precisaria ela receber, talvez ela nem estivesse mais empregada na Duty Free, provavelmente ela já estaria até tendo seu próprio negócio, ou realizando suas atividades e ganhando tanto quanto ou até mais do que o seu antigo patrão. Então, é tudo uma questão também de você ter essa mente voltada para a riqueza, né? Para a prosperidade, para a fortuna.
Perfeito. Agora sim, por um outro lado, a gente precisa também ver outras. Sim, você vai falar alguma coisa? Sim, não, só interromper um pouquinho, Adriano. A live aqui já está sinalizando, falta menos de 3 minutos para poder cair Ah, a certo. transmissão. Você quer concluir Pronto. o raciocínio ou a gente já encerra aqui e retoma? Olha, vamos. Não, a gente. Você que sabe, você que é o chefe da live aí, você que é quem diz. Porque a gente teve também aquelas interrupções aqui por conta da É conexão, isso, né? das quedas da conexão. Vamos fazer o seguinte, Então eu então. vou fazer assim. Diga. Conclua. Pronto, você ia falar, conclua. Não, eu estava pensando o seguinte, eu ia terminar aqui o raciocínio, que seria Pronto. rapidinho, para poder a gente, aí a gente encerraria essa parte e tentaria a segunda parte, tá Ótimo. ok? Pode ser? Pronto. Então, Vamos lá. assim, faltam 2 minutos aí, né? Isso, 2 minutos. Então, assim, a questão da prosperidade também, ela está relacionada com a questão do seu recipiente mental, ou então da sua realidade em termos do que é riqueza. Por exemplo, para mim, riqueza hoje seria eu poder me aposentar agora, neste momento aí. Às vezes a gente pensa assim, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, porque aí com o dinheiro da Mega Sena eu já iria me aposentar. Mas a questão é que muitas vezes o prêmio da Mega Sena, as pessoas querem só jogar quando é 60 milhões, 120 milhões, etc., né, que é valores estratosféricos. Mas às Sim. vezes até o prêmio da Loto Fácil, que é de 1 milhão, 1,5 milhão por aí, é o suficiente para a pessoa ter uma vida confortável para o resto da vida. Às vezes É, nem isso, 500 mil já seria suficiente para poder pagar todas as dívidas e a pessoa iniciar um negócio próprio que traria mais satisfação para ela. Ela continuaria trabalhando? Continuaria, mas não na situação que ela vive no momento de hoje, né? Que provavelmente ela sim, esteja sim, insatisfeita naquilo que ela está fazendo. Né? Então, sim. assim, é preciso a gente dimensionar o que é riqueza para a gente, o que é essa fortuna. Às vezes a gente não precisa de tanto dinheiro. Muito dinheiro na mão de uma pessoa que não está preparada para ter tanto dinheiro, muitas vezes ela pode ser um estorvo, na verdade. Né? Nem um benefício, nem algo que vai auxiliá-la, mas sim vai trazer só dificuldade, só preocupação. A pessoa vai tentar dormir à noite e não vai conseguir pensando o que é que vai fazer com tanto dinheiro, onde é que vai enfiar esse dinheiro, o banco pode tomar, que o governo pode tomar, o ladrão pode tomar. Então, essas coisas, né, precisam ser bem dimensionadas também na mente da pessoa. Ok? Beleza, Então, vamos passar para a segunda parte, né? ótimo. Vai cair aqui e já voltamos. Até mais. Então, Adriano, Uhum. vamos retomar com a pergunta que o Daniel Boechat fez, que é a seguinte: o Uhum. enriquecimento espiritual e mental influencia no enriquecimento financeiro? Com certeza. Isso aí é sem dúvida. Sem Uma dúvida, com pessoa, certeza. né? Porque quando você não tem um enriquecimento, uma elevação, eu diria, o termo não seria elevação, né? Porque quando fala elevação, dá a entender até você vai virar um santo, alguma coisa assim. Não, não é nesse sentido. Mas assim, quando você se desenvolve espiritualmente, quando você trabalha uma série de fatores internos seus relacionados não só com relação a dinheiro, com relação a negócios, com relação a finanças, mas também com relação às suas relações com pessoas, porque você, Marcelo, é economista e você sabe que economia é uma ciência humana, né? Tudo que se Isso. relaciona a aspectos mercado financeiro, sistema financeiro dos países, etc., Exato. envolve pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, é quem ditam os valores, né? Elas que estabelecem as regras de mercado. Né? Não são. Exatamente. O pessoal das teorias da conspiração dizem que são as 7 famílias, né, que controlam todas as finanças do mundo, etc., os 2% mais ricos do mundo, e É, etc. Mas, independentemente exatamente. disso, né, das teorias da conspiração, o fato é que, se você não tem uma boa
por exemplo, você não tem uma boa convivência familiar, você não tem uma família que lhe dá um sustentáculo, fica muito difícil você conseguir construir patrimônio, né? Você sempre vai estar, de uma maneira ou de outra, se sabotando no processo. Por quê? Porque você não vai querer beneficiar aquelas pessoas que estão perto de você. Pessoas que têm problemas relativos a casamento, geralmente divorciados, etc. Existem pessoas divorciadas que prosperam? Sim. Aliás, não diria nem os divorciados, mas aqueles que estão no processo, que são casados, mas que estão num processo, né, de convivência, num relacionamento que as pessoas chamam de um relacionamento negativo, tem um outro termo até que é muito Tóxico, usado, que né? é tóxico, exatamente, um Isso. relacionamento tóxico. Ela não consegue prosperar, porque a cabeça dela está a mil, dentro daquele processo, ela perde muitas oportunidades, Certo. seja de negócios, ou seja até mesmo de investimentos, Sim. seja e até não tem nem cabeça para ajudar outras pessoas. Eu falei muito a respeito dessa questão de auxiliar pessoas, de ajudar as pessoas a crescer, a se desenvolver. Você não consegue fazer isso porque você não tem, a sua mente já está te sabotando o tempo todo por conta dos problemas que você tem dentro de casa. Então, um Certo. dos fatores iniciais é também que primeiro você precisa resolver seus problemas familiares, né? Tá. Como você vai fazer isso já é tema para uma outra live, uma outra É. situação. Dá para a gente passar uma noite inteira só falando sobre esses assuntos, né? Mas Sim, sim. esse é um aspecto que precisa ser visto. Uma outra coisa é que essa já é uma crença, eu diria que é uma crença minha, mas que também tem respaldo em alguns grandes autores dessa área de desenvolvimento pessoal. Existe a necessidade de você ter você ter determinados valores espirituais coisas que você acredita, né? Mas eu sou ateu, eu não acredito em Deus, etc. Não é necessariamente você acreditar em um Deus, seja ele cristão ou de uma religião oriental, seja o que for. Não. É no aspecto de que você tem princípios que você segue, e esses Certo. princípios, né, eles têm a ver com essa questão do benefício, né, de ajudar pessoas, de beneficiar pessoas. Só um minutinho aqui que eu vou tirar aqui umas coisinhas aqui que estão tirando a minha atenção. Pronto, Eu vou tentar resolvi. reposicionar aqui que tá uma iluminação. Não sei o que é que houve. Tá uma iluminação forte aí sua aí do lado que tá estourando É. aí para você. É. Sim, então aí tem esses aspectos também que tem a ver com a questão as crenças que você possui, eles podem ser fatores de limitação para você, ou podem ser também fatores de crescimento. Por exemplo, Sim. existe a velha máxima que diz que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus, né? Isso Então, existe. muitas pessoas acreditam nessa coisa e aí diz assim, Deus me livre de ser rico, né? Mas, ao mesmo tempo, meu salário podia melhorar, como eu gostaria de ganhar na Mega Sena, será que se eu fizer um investimento X, eu consigo ter o suficiente para, pelo menos, mais para frente, eu ter uma aposentadoriazinha boa, etc. Essas pessoas elas estão se sabotando o tempo todo justamente por essa crença. Porque o rico não pode entrar no reino dos céus. Gente, É. Deus não faz acepção de pessoa. Para aqueles que são cristãos, aqueles que pensam, né, dessa forma, Deus não faz acepção de pessoas. Sim. O que ele estabelece tão somente é que você siga aquilo no caso dos cristãos, né, siga aquilo que Cristo ensinou. E Cristo não disse que você precisa ser pobre, que você tem nem que a sua vida tem que ser um sofrimento.
O próprio Cristo, ele dizia que ele é outro exemplo de pessoa pobre, entre aspas, né? Mas que era pobre no sentido material, mas que era riquíssimo em termos de tudo, né? De todas as coisas. Ele tinha uma riqueza fenomenal. Por quê? Sim. Porque ele mesmo dizia, né, que o filho do homem não tem onde deitar a cabeça, né, onde descansar a cabeça. Ou seja, ele dizia assim, eu não tenho posses materiais. Mas só que ele se dizia o próprio filho de Deus, né? Então, sendo Sim. filho de Deus e Deus sendo o criador de todas as coisas, ele dizia também que o meu pai opera até agora, ou seja, meu pai ainda cria as coisas até este momento em que estou falando com vocês. Então, se ele era filho, ele é o filho do próprio Criador, tudo que estava à frente dele estava à disposição dele. E ele também disse para nós, né? Ele nos ensinou, né? O Pai Nosso que diz, Pai Nosso que está no céu. Ele não disse assim, o Pai é meu, né? Meu Pai que está no céu. Ele disse Pai Nosso, ou seja, ensinou a todos os cristãos, a todos aqueles que creem em Cristo, né, de que o Pai é Pai de todos. E se é Pai, Sim. se todos são filhos de Deus, se todos são os filhos de Deus, o Cristo também ensinou, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então, é esse sentimento, esse princípio que rege esse aspecto, que deveria reger, na verdade, a visão de todos os cristãos, daqueles que se dizem cristãos, né? Digamos assim, por herança natural, né? Nós somos possuidores de todas as coisas, tudo está ao nosso redor. E nós temos a capacidade de criar. O dinheiro é uma criação humana, né? Nós criamos o dinheiro, as pessoas estão aí correndo atrás do dinheiro, mas observe, é uma criação nossa, é uma criação da nossa própria, um fruto da nossa própria mente, do nosso próprio empreendimento humano. Então, não há por que a gente achar que por não ser possuidor de uma conta bancária gorda, por não ter coisas materiais em profusão, que ter tudo o que deseja, ter o iPhone da última geração, de ter, outro dia eu estava vendo aqui um Mac Pro, Sim. que é um tipo de servidor da Apple, né? Ele não chega a ser um desktop, ele é um workstation, na verdade, certo. da Apple. Ele custa R$66 mil, meu amigo. Caramba. E eu fui ver a configuração de um computador desses. Ele tem a configuração de um servidor de um servidor comum que funciona na maior parte das empresas. Por que ele vale isso tudo? E que um servidor comum, né, como eu estou dizendo, seria menos de 1/3 do valor de um Mac Pro. Mas segundo diz a lenda, né, o Felipe Neto, que é o maior youtuber do Brasil, ele comprou um Mac Pro para fazer os vídeos dele do YouTube, imagina. Certo. Né? Por que ele comprou? Ele disse, porque eu posso, porque eu tenho dinheiro para fazer isso. Não estou dizendo que ele está errado, não. É uma justificativa bastante plausível. Faria isso, né? Mas se ele tem dinheiro para isso, o dinheiro é dele, ele usa da maneira que quiser. Então, assim, o valor do Mac Pro não está não está no aspecto físico do equipamento, não está nos materiais que estão sendo usados, porque todos os computadores têm praticamente as mesmas coisas. A diferença talvez seja na quantidade de memória, na quantidade, no tipo de disco que é utilizado, se é um SSD, se é um HD comum, e por aí vai. Mas aquele valor, digamos assim, o valor daquele Mac Pro, o valor de material, seria uns 15 mil. Os outros 45 mil é só da marca Apple. É só dele ter o desenho de uma maçã do lado. Né? Então, assim, observe que isso é uma valorização que é dada única e exclusivamente por elucubração mental, é coisa da nossa mente.
Certo. É uma valorização que nós estamos dando porque achamos que a marca da Apple, ela é uma marca que tem um valor que aquilo dali que eles fazem vale cada centavo que a gente paga por ele, entendeu? Mas muitas Entendi. vezes você vai encontrar equipamentos até com um desempenho superior, com valores menores, só porque tem a marca IBM ou porque tem uma marca não tão conhecida, sei lá, Huawei, alguma coisa assim. Você vai encontrar no mercado essas coisas, mas aqui as pessoas não valorizam tanto porque é chinês, a IBM não é lá essas coisas todas, a Dell é uma marca meio de varejo, tal, não sei o quê. As pessoas vão muito pela questão do status, né? E aí as valorizações vai em cima, a determinação de valor, ela vai muito em cima dessa questão do status, né? Eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, mas eu preciso de uma Ferrari. Sim. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar Ferrari, mas eu vou me encalacrar lá na loja que vende, da importadora que vende a Ferrari, porque eu quero uma Ferrari para poder dizer que eu tenho uma Ferrari. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu ouvi, na época que eu morava no Piauí, o pessoal dizendo assim, não, todo mundo aqui... tem muitas pessoas aqui que têm caminhonete tipo Ford Ranger, etc. Mas quando chega na casa deles, eles só têm ovo para comer. Ovo com farinha. Porque estão pagando as prestações ainda da Ranger, da Ranger do ano que compraram naquele coisa. Ou seja, dão muito mais valor ao status de você ter um carrão, de você ter uma caminhonete do ano, do que realmente você ter uma vida confortável dentro de casa. Isso é um absurdo, na minha opinião, né? Mas tem pessoas que... Cada pessoa valoriza aquilo que lhe é importante. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui alguns comentários. Ana Alice aqui elogiando demais, Adriano. Diz que vai assistir a parte que já está postada, né? E que você está arrasando aí, e realmente está mesmo. Cláudia também comentou aqui que essa questão do camelo, né? Do buraco da fechadura, realmente é um atraso de vida, esse tipo de raciocínio. Sim. Pois é. E já dando um pequeno spoiler, é uma coisa que a gente trata no curso Desvendando os Segredos da Educação Financeira. Essas crenças limitantes, esse tipo de raciocínio também, a gente vai conversar lá no curso. Importante, Marcelo. Isso. Ana Cláudia também botou aqui. Valeu, prima. Excelente live. E tá sendo excelente mesmo. Fica aqui até o final que tem o brinde. Manda a mensagenzinha aí, eu quero. Daniel Boechat comentou aqui de Felipe Neto e do Mac Pro. Ele foi patrocinado. Eu não duvido que ele tenha sido patrocinado, não. Mas também não tenho certeza se ele foi realmente patrocinado pela Apple. Pelo menos ele não... Até onde eu sei, ele não andou botando marca da Apple nem nada. Mas né, muitas vezes o que ele fala, né, as coisas que ele fala é aquele tipo, como minha esposa costuma dizer, minha esposa é formada em administração e ela estudou marketing, e no marketing diz do marketing de emboscada, né? E você bota aquele negócio ali, de repente você fala, não, eu comprei o Mac tal, não sei o quê. Ou o Felipe Neto comprou o Mac tal, aí dá aquela valorização. Esse o mais aspecto uma chancela, né, de qualidade e tal. Isso, é um tipo merchandising mesmo que está sendo feito, mas que ele é subliminar, né? Você não tem a marca ali, coisa, mas você tem a citação daquilo, você tem aquela coisa falada. Se ele foi porque patrocinado, acho que é para não dizer, só está usando porque foi patrocinado. Sim. Mas também eu posso dizer o seguinte, se ele for patrocinado ou não, eu não sei, eu não posso garantir isso, mas uma coisa é certa. Ele está faturando muito no canal dele do YouTube, e ele é muito esperto. Felipe Neto é um camarada extremamente inteligente. Ele, como ele citou minha esposa, ela costuma assistir os vídeos dele, então eu acabo ouvindo também
sendo televizinho dos vídeos do Felipe Neto também, que ele falou o seguinte, que a família dele não era uma família rica, ele não nasceu em berço de pessoas ricas, mas ele é um camarada que ele é bastante inteligente. E essa questão de você fazer dinheiro, ele também pode ser usado também como um exemplo dessas questões, que não basta só o fato de você nascer numa família rica, vai garantir que você vai ser rico até o final da vida. Certo. Uma pessoa pode nascer no berço esplêndido hoje, no berço de ouro, mas daqui a alguns anos ele ter acabado com a fortuna da família. Isso. Enquanto que uma pessoa como o Felipe Neto pode ter nascido numa família classe média e tal, né? Tipo eu e você, tal, mas teve uma boa ideia e aí ele jogou, fez o dever de casa, digamos assim. Né? Ele deve ter assistido muita palestra, ele deve ter lido muita coisa, ele deve ter tido contato com outras influências, coisas do gênero, para poder construir isso. O que ele está construindo hoje, que é praticamente um império dentro do YouTube. Ele não tem só canal, ele tem o irmão dele tem os negócios dele, o próprio Felipe Neto tem empresas em que ele apoia e inicia outros influencers digitais, né? Outros artistas. Tem um camarada que está com ele, que é humorista, que esse camarada está se projetando graças à questão do Felipe Neto. Então, tudo assim, ele já está fazendo justamente esse trabalho ou fazendo esse dever de casa, de estar apoiando, ajudando outras pessoas a crescer. Porque quando a outra pessoa cresce, ela arrasta você, ela te leva junto com ela. Isso que é o grande pulo do gato. Isso é que é o legal. Às vezes tem muitas pessoas que, por exemplo, vamos supor que você tenha um empreendimento, uma padaria, né? E você contratou um garoto para lhe ajudar na padaria, fazer pão, etc. E você está ensinando a rapaz a ser padeiro. Esse rapaz chega num determinado ponto que ele aprendeu tudo que sabe com você e ele vai abrir uma outra padaria. E aí está querendo abrir uma outra padaria, que é deixar de ser padeiro nessa padaria e abrir a dele. Sim. A maioria dos empreendedores hoje, talvez, espero que isso mude com o passar dos tempos, tem aquela visão de que não, eu não vou deixar esse cara abrir a padaria não, porque ele vai se tornar um concorrente para mim. Certo. Esse tipo de visão é o que vai acabar com a sua empresa, é o que vai fazer a sua padaria fechar. Entendi. Porque você vai entrar em conflito com a outra pessoa, vai tentar dispersar a sua energia mental que poderia estar sendo aplicada no seu negócio para poder vedar, bloquear o progresso do outro, e acaba que talvez o outro não consiga abrir o negócio, mas também a sua empresa vai à falência. Então, essa é uma visão completamente distorcida do que seria a visão correta, que seria o quê? Se o camarada quer crescer, quer abrir uma outra padaria, beleza, dá o incentivo para ele, e se for e se o camarada, o dono da primeira padaria ainda foi esperto, ele ainda faz um negócio com ele, e diz assim, olha, eu vou entrar com você como sócio da sua padaria. Você pode usar a minha marca, inclusive, para poder você abrir sua padaria, porque você já não vai ter muitos entraves com relação a registro, etc, etc. Você vai ter a sua padaria, você vai poder trabalhar, você tem o seu lucro lá, e você só me dá uma parte que é a parte da sociedade. Que tal? Com isso, você deixa de ter só uma padaria e passa a ter duas. E com um camarada extremamente agradecido, trabalhando por você dia e noite ali, fazendo aquele negócio, porque ele tem para ele, a padaria é minha, sim, mas o meu antigo patrão, ele me deu o maior apoio, e eu sou extremamente grato a ele por isso. Quando você tem a outra pessoa junto a você, pelo sentimento de gratidão, todos os dois crescem. Sim. Todos os dois crescem.
E aí Ótimo. aí é o começo de um império de negócios, entendeu? Essa é a visão que a maioria das pessoas deveria ter, mas infelizmente tem aquela que as pessoas acham que tudo é competição, tudo farinha pouca meu pirão primeiro, e eu não Certo. quero ninguém, eu não quero concorrência e tal, mas concorrência, gente, não é fator de insucesso, muito pelo contrário, concorrência é fator de sucesso. Vai Muito lá bom. na, na Rua do Salete, aqui em Salvador, lá no centro da cidade, e vai olhar as lojas que tem na Rua do Salete. Todas as lojas são da área de informática, praticamente todas. Tem uma livrariazinha ou uma outra que trabalha com coisa de cartucho, mas até essas que trabalham com cartucho de impressora também é área de informática, é suprimento de informática. Então, todas as lojas daquela rua são da área de informática. Todas elas são concorrentes entre si, mas você não vê nenhuma delas um derrubando o outro. Por quê? Porque ali, na maioria dos casos até, pode ser até que uma ou duas lojas são até do mesmo dono, porque aquilo ali se tornou, né, um polo de venda de suprimentos de informática. É o que seria a Santa Ifigênia de São Paulo, aqui em Salvador. Né? Então, você não vê, pelo menos eu não vejo lá o povo se batendo lá, se degladiando. Todo mundo trabalha ali harmoniosamente, cada qual vende seus materiais importados da China e etc, etc. Mas está tudo lá disponível. Você vai, conversa com um para procurar aquilo que você deseja, conversa com outro e tal, e você sempre acha alguma coisa lá. Hoje os preços não estão muito competitivos em relação à internet, mas posso dizer que esse aspecto de você ter todas as lojas juntas num lugar só é interessantíssimo. E, não, e essa questão da concorrência, e mesmo tendo concorrência na sua, de meia parede com você, não significa que você vai fechar as portas porque você tem um outro que vende as mesmas coisas que você vende. Muito bom. Muito bom. Tem mais uns comentários aqui, Adriano. Uhum. Flodoaldo Martins, ó. Grande Adriano, Ah, você faz a diferença. Parabéns, sucesso. Com certeza, Grande Flodoaldo. Martins, ele é o dono da Alumar Esquadrias Certo. de Alumínio, é uma empresa que trabalha com esquadrias aqui em Salvador, uma das melhores de Salvador, né, nessa área de Ótimo. esquadrias e vidros temperados. Né, ele tem uma fábrica imensa ali na Bonocô, então para aqueles que quiserem contratar aí o serviço dele, pode procurá-lo, que ele foi ele que fez o serviço aqui do meu apartamento também, né, o fechamento de área que eu tenho, da área que eu tenho aqui, onde está o laboratório do Dexter, que é como eu chamo, o Sim, laboratóriozinho onde eu tenho meu outro computador com os equipamentos para poder fazer, daqui dá para fazer live, gravar para YouTube, sim. etc. E foi ele quem fez esse fechamento e é serviço de primeira. Ele é um empresário que é muito caprichoso, a equipe dele também é 100%, pode confiar que Martins é ótimo. Ótimo, muito bom. E Adriano, mais uma pergunta que eu quero fazer é o Sim. seguinte: eu estava lendo o teu blog, o Empreendedorista, e vi que você afirmou o seguinte: empreender é uma das formas mais completas de enriquecer no seu sentido amplo, onde há ganho tanto financeiro como pessoal. Como é que você chegou a essa conclusão? Quais são os fatores que motivam um pensamento como esse? Marcelo, é o seguinte, acho que pouca gente sabe, acho que eu já comentei com você em algum momento da vida, Sim, que eu já fui empresário também, né? Eu já tive uma empresa, isso, uma gráfica, que foi, na isso. verdade, uma herança de meu pai, né? Meu pai, ele sempre gostou, na adolescência, ele trabalhou numa tipografia no interior da Bahia, e aí o sonho dele era ser empresário no ramo gráfico, né? Ele comprou uns Tá, equipamentos e tal, e aí esses equipamentos, depois que ele faleceu, esses equipamentos ficaram para mim e para meu irmão, para a gente continuar tocando o negócio. certo. Então, nesse período em que eu fui empresário, eu tive a oportunidade de
vivenciar uma série de coisas. E um dos fatores que a gente mais aprende quando a gente é empresário é justamente dessa questão da relação com pessoas, a relação humana. Tá. Você acaba, não só quando você tem uma empresa, mas também até quando você é o chamado intraempreendedor, que é aquele funcionário, né, ou aquele executivo que faz o seu trabalho dentro de uma empresa, ganha um salário, né, e ele busca desenvolver-se dentro dessa empresa, galgando outras oportunidades dentro, né, subindo para a área gerencial, etc. A gente acaba lidando com pessoas, e nessa lidar com pessoas a gente vai aprendendo uma série de coisas, e a gente vai, digamos assim, polindo a nossa personalidade. Porque à medida que a gente num relacionamento, às vezes, ríspido com um cliente, né? O cliente não gostou do serviço, ele lhe dá, né, um puxão de orelha, no que você também lida também com clientes mais problemáticos, que no seu trabalho está ótimo, mas o cliente não gosta do serviço que você faz e acaba lhe trazendo uma série de problemas, né? Você vai aprendendo a lidar com o mercado, com aquelas pessoas, aqueles clientes, a sociedade de modo geral. Você tem relações também com fornecedores, né? Essas relações elas podem ser tanto boas como ruins, né? Então tudo isso traz como resultado também um certo polimento da sua personalidade, né? E faz você também ver formas de lidar com as pessoas sem ter que se atritar, sem ter que se esquentar demais. Tem o fator também de você lidar com seus funcionários, quando você tem uma empresa que tem funcionários, né? Mesmo quando uma empresa familiar, que seus funcionários são seus parentes, né? A relação ainda é mais complicada porque você tem que lidar tanto com o aspecto profissional, como você tem que lidar com o aspecto familiar, né, da relação familiar. Sim. Então, esses fatores também trazem uma série de polimentos, que eu costumo dizer, né, de você dar aquela... retirar determinados costumes, determinadas ideias preconcebidas a respeito do relacionamento com pessoas e passa a adotar outras, e que podem fazer com que você se torne uma pessoa melhor até, né? Ou pelo menos uma pessoa mais adequada àquela situação que você está vivendo naquele empreendimento. E a questão financeira, para mim, é óbvia, desde que também você faça o dever de casa, né? Como a Topomoney está ensinando a todo mundo aí através dos cursos de educação financeira. Você tem que fazer o seu dever de casa, aquele fluxo de caixa básico que todo livro de empreendedorismo fala, todo livro de orçamento doméstico fala, todo livro de administração financeira fala, tudo está dentro desse aspecto de que você precisa gastar menos do que você ganha, né? Então, eu estou até escrevendo um artigo para o Empreendedorista, falando também sobre esse aspecto, né, de que tem pessoas que, quando abrem um negócio e começam a ganhar algum dinheiro com aquilo dali, o olho fica imenso e aí já começa a pensar, eu vou comprar aquele iPhone da moda, vou comprar aquele carrão que eu queria comprar com roda de liga leve e suspensão rebaixada, porque eu preciso causar, né? Mas só que a empresa não está ainda firme das pernas financeiramente para poder você estar fazendo isso, para fazer essas retiradas imensas, né? E aí, quando chega no final daquele ano, do primeiro ano de vida da empresa, a empresa já não tem mais como se sustentar, porque o capital de giro já foi embora, o patrimônio já foi dilapidado, não tem mais o que fazer, né? Aí a pessoa tem que encerrar aquele negócio e começar tudo do zero, né? Então,
esse aprendizado, tanto da parte financeira como da parte pessoal, no empreendedorismo, ela é bastante forte, principalmente para quem é o cabeça, né? Eu acho engraçado que eu vi outro dia um meme na internet, foi até no Twitter, botaram uma imagem lá de um desenho que tinha um empregado dormindo, parecendo um anjinho, na cama dele, tranquilo, e na parte de baixo aparecia o empreendedor, ou o empresário, né, com os olhos arregalados, deitado na cama dele lá com a esposa, com os olhos desse tamanho, porque não conseguia dormir, pensando nas contas que ia pagar, pensando no dissídio coletivo, pensando no não sei o quê. Aí o pessoal lá comentando, né? Tem alguns comentaristas que eu achei fantástico, que eu estava colocando assim. Ora, se ele está querendo dormir tranquilamente e quem dorme tranquilo é o empregado, então ele fecha a empresa e vai ser empregado, poxa. Né? Muito simples isso. Mas o fato é que as pessoas acreditam que empreender também tem esse aspecto de sofrimento. Tem aspecto de sofrimento quando você não faz as coisas da maneira correta. Quando você, usando o termo até do Wallace Wallace, quando ele fala de que a ciência para ficar rico é você fazer as coisas de uma certa maneira. E ele, interessante, no livro, para explicar o que é essa certa maneira, ele enrola, mas ele acaba sendo que de uma certa maneira, está implícita a questão de que faz parte dos princípios que você vive. E esse princípio tem muito a ver com aquilo que o Harv Eker fala de você enriquecer outras pessoas, de você trazer experiências ricas para outras pessoas. O empresário, ele tem que primar por ser aquele também um livro excelente que eu recomendo a leitura para os nossos ouvintes, né, para quem está assistindo. O Monge e o Executivo, que fala sobre o líder servidor. O empresário, ele é um líder servidor, porque ele está ali para servir o seu cliente, não só o cliente externo, que é aquele cliente que vai lá que paga, mas o seu cliente interno, que é seu funcionário. Então, ele precisa ter esse pensamento de beneficiar. E isso é bem legal, porque eu já falei a respeito da Seitonoye, da questão da prosperidade. Quando falam sobre a questão do empreendedor, do empreendedorismo dentro da Seitonoye, eles falam justamente sobre esse aspecto de você lidar tanto com o seu cliente interno como o seu cliente externo, pensando sempre muito mais no benefício desses do que do seu próprio benefício. Porque quando você se doa, aí vem esse aspecto de doação, quando você se doa para ajudar o outro a crescer, como o irmão Dulce fez, como o próprio Cristo fez, você está permitindo o outro crescer, e o outro, quando cresce, ele leva você junto. Né? Ele se dedica, um empregado satisfeito, ele se dedica mais àquela empresa. Ele não pensa em sabotar a empresa, ele não pensa em sabotar aquilo que ele está fazendo, ele não pensa em se vingar do patrão de uma maneira geral. Ele sempre vai ter o seu patrão, a pessoa que, o seu empregador, né, usando um termo mais politicamente correto, como sendo aquele que está como seu benfeitor. Sim. E como benfeitor, você não vai cometer o mal, você não vai chegar na máquina registradora e tirar o dinheiro que tem lá. Você não vai fazer falque. Você não vai, para o seu benfeitor, para aquela pessoa que você tem uma admiração, você não vai fazer algo que vai prejudicá-lo. Muito pelo contrário, você vai se dedicar ainda mais. No Japão existe aquele sentimento de a pessoa, quando entra numa empresa, a empresa é uma família, ele passa a vida toda dentro daquela empresa. Existe essa situação porque os empregadores, os gerentes, etc., eles também têm essa visão de que é preciso fazer para beneficiar também o seu funcionário.
existe a questão a questão cultural do Japão de se trabalhar horas a fio sem descansar, etc. Existe, mas isso está implícito nesse aspecto mesmo de que da questão do eu preciso dar o meu exemplo também, eu preciso fazer parte dessa família. Se a família está trabalhando até altas horas da noite, eu vou trabalhar até as altas horas da noite. Existe essa questão desse sentimento de pertencimento e de gratidão que o funcionário tem em relação à empresa. Para nós é uma visão extremamente doentia, né? Mas para eles tem um significado. Sim, né? Então a cultura deles. A cultura deles tem um significado muito grande. E no nosso caso, colocando na nossa questão do nosso país, infelizmente a gente tem essa visão de que, do jeitinho brasileiro, quando você é muito bonzinho, você é um boboca, você é um idiota e tal, mas já dizia o próprio Cristo também, né? Sede prudentes sendo bondosos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, assim, você vai fazer o benefício, você vai beneficiar seu funcionário, você vai ajudar ele a crescer, né? Mas não vai, né, usando um termo bem chulo, abrir as pernas para as pessoas, né? É uma questão mesmo de você ter também a sabedoria, você ter o feeling para as coisas, né? Porque só dar o açúcar não vai resolver a situação. Você precisa botar um salzinho também para poder temperar direitinho aquele relacionamento, aquela situação. Entendeu? Perfeito. Então, o empreender, eu penso, né, na minha visão e na minha experiência como empreendedor, que embora não tenha sido uma experiência muito boa, até porque eu era muito imaturo na época, hoje, se eu tivesse vivendo aquela situação com a mente que eu tenho hoje, né? Mas eu digo também que, na verdade, tudo é aprendizado, tudo é experiência. E hoje, observando as facilidades, as oportunidades que se abrem com essa nossa sociedade tecnológica, na época que eu estava com gráfica, década de 80, eu não tinha essa facilidade, digamos assim, que nós temos hoje, por exemplo. Antigamente, você não tinha sistemas operacionais nem programas que você pudesse baixar gratuitamente na internet e que você pudesse utilizar sem correr o risco de ser processado por uso de software ilegal. Sim. Mas, embora hoje a maioria das pessoas usem o Windows e a maioria desses Windows que são usados hoje é o chamado piratão, né, o Piratex, mas ninguém é obrigado a usar o Windows pirata. Existem alternativas em software livre que permite que a pessoa, se eu tivesse dando aquela oportunidade, minha gráfica era lá toda usando software livre. Eu estou pensando até no futuro eu poder voltar a trabalhar com gráfica, só que de uma forma diferente. E justamente usando única e exclusivamente software livre. Software livre hoje, tipo você usar uma distribuição Linux, que ele vem já com um pacote de programas que até o próprio Windows não oferece na instalação dele principal, né? Ele oferece o sistema operacional, e depois você vai ter que pagar por um pacote Office, você vai ter que pagar por um Adobe, um Adobe Illustrator, por um Adobe Photoshop da vida. Às vezes você tem outros tipos de programas, você encontra programas gratuitos, tem, mas você vai buscar outros que também são pagos, a maioria dos que são usados no meio profissional são pagos, né? Mas na área do software livre você tem alternativas ótimas, maravilhosas, que fazem praticamente tudo que você tem com esses programas pagos, né? Só que você não precisa gastar nenhum dinheiro com isso. Um ou outro programa você vai encontrar que eles pedem o valor de uma licença, etc. Mas é um valor tão insignificante se a gente for comparar com as licenças de um Adobe, por exemplo, de qualquer programa da Adobe, que
É como se saísse de graça. É coisa de 30, 40 reais que você paga uma vez só e você usa pelo resto da vida. Então, Entendi. assim, eu estou aqui com o meu computador, está rodando aqui um Linux aqui, eu estou observando aqui as coisas que eu preciso, está tudo aqui, eu não preciso, e eu não preciso me preocupar de que qualquer hora dessa a Abrasol, que é a Associação Brasileira não é nem a Abrasol, desculpem, é a Abrasoft. A Abrasol é de Sim. software livre. A Abrasoft que é das empresas de software Brasil, chegar aí batendo na minha porta com uma multa na mão que vale não sei quantas vezes o valor da licença do Windows, né? Então, assim, essas ferramentas, elas são também uma forma de você, não só beneficiar a si próprio em termos de você poder utilizar um programa que vai lhe ajudar em produtividade. No próprio Sim. software livre você encontra bons gerenciadores financeiros, você encontra o LibreOffice, que é a contrapartida do Office da Microsoft, que tem todas as ferramentas, inclusive o Calc, que é a planilha, né, que seria o Excel do LibreOffice, Isso. que dá para você fazer todos os cálculos, inclusive cálculos estatísticos nele. Ele tem as macros, tem tudo direitinho. Pode não ser compatível com os produtos da Microsoft, mas se você não tem nada que foi feito com produtos da Microsoft, você pode utilizar tranquilamente só o software livre, e você pode exportar, ele exporta para o formato da Microsoft também. Sim. E você pode até passar para seus clientes, etc. Então, tem muita coisa, por isso que eu digo, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler, a gente tem que fuçar, que é para poder a gente poder fazer mais e melhor com aquilo que a gente tem hoje, com aquilo que a gente tem disponível. No momento em que a gente utiliza essas ferramentas, que a gente utiliza, que a gente abre a nossa mente para tentar outras alternativas, buscar outras coisas, a gente acaba vendo que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente costumava ver, né? E é justamente nessa experiência que a gente vai aprendendo, a gente vai construindo e vai enriquecendo. O enriquecimento total é justamente isso, é enriquecer não só na base do dinheiro, mas também enriquecer enquanto pessoa, enquanto nos conhecimentos que a gente possui e na forma de ajudar outras pessoas também. Ótimo. Ok? Vamos ver aqui, tem uns comentários durante as suas explanações sobre empreendedorismo, né? Ana Cláudia pediu dica de livros sobre empreendedorismo, mas você pode já jogar naquela lista que você vai mandar, né? Pronto, vou botar na lista. Já citaram até, não sei se foi a própria Ana Cláudia ou foi outra pessoa que citou aqui a respeito do Segredo de Luísa. O Segredo Isso, de ela Luísa mesma citou. é um ótimo livro sobre empreendedorismo. Para mim, na verdade, ele é uma cartilha, né? Para mim funciona como a cartilha do empreendedor, é aquilo dali. Mas tem muitas coisas ali, muitas etapas, muitos processos que o livro não cita, pelo menos não a versão que eu tenho aqui, que a minha edição deve ser antiguinha, talvez o autor ele tenha atualizado as informações, mas tem muita coisa, muitas etapas ali que você não precisa necessariamente fazer aquilo que está no livro, da questão, por exemplo, da pesquisa de mercado, etc. Você tem fontes na internet que lhe permitem já fazer já dar um salto em cima disso daí, né? Não é pular, não é queimar etapas, mas, digamos assim, acelerar um pouco o processo, né? Ou facilitar o processo. Algumas coisas precisa realmente de se fazer uma pesquisa mesmo, principalmente se você vai trabalhar numa área que você não conhece, que você não tem domínio e que você está procurando se desenvolver naquilo dali. Mas se você já tem algum conhecimento e a área onde você vai incluir o seu negócio é uma área que você também já conhece bem, você conhece a vizinhança, você conhece os concorrentes, etc., já dá para você meio que acelerar esse processo sem precisar estar ainda para campo, fazendo pesquisa, fazendo experimentação de produto, etc. Ótimo, muito bom.
E tem um comentário aqui do Alexandre Pires de Campos. Abraço, Alexandre. É um educador financeiro paulista com quem já conversamos aqui em uma das lives. Ele pontuou o seguinte, ó. Verdade, exatamente isso. Empreender é a arte de tentar errar menos. E ele elogia também nossa live. Está muito boa mesmo, Alexandre. Ótimo. Valeu, Alexandre. Abração. E aí, Adriano, para encerrarmos nossa live, né? Uma última pergunta do Daniel. E aí eu quero que você responda isso aí em 2 minutinhos, 3 no máximo. Se o cidadão não tiver tino para o negócio e não dar certo, você aconselha que ele continue tentando, aí no caso, empreendedorismo, né? Sim, sim. Daniel, o que é que você chamaria de ter tino de negócio? Porque é o seguinte, vamos colocar da seguinte maneira. Eu tenho já experiência na área gráfica, por exemplo. Então, para mim, se eu for empreender agora, fosse montar um negócio agora, neste momento, minha empresa seria no sentido da área de gráfica mesmo. Por quê? Porque eu já tenho um respaldo, algum conhecimento nessa área e iria buscar justamente os diferenciais que eu poderia oferecer dentro dessa área específica. Agora, se ele está tentando um negócio completamente novo para ele, que ele não conhece, não é o caso dele desistir, né? Eu concordo com a Ana Cláudia quando ela bota ele não deve desistir, mas ele deve procurar se capacitar. E aí que eu falei, desde o início, já é a terceira ou quarta vez que eu falo, estude e coloque em prática, aplique aquilo que você estudou. Então é necessário, antes de mais nada, que você se capacite. Se você não se capacitar para aquilo que você vai fazer, o que é que você vai fazer? Você vai se perder todinho no negócio. Então é necessário que você conheça o negócio primeiro, para depois você arriscar de fazer, de realizar aquilo que você vai realizar, né? De montar um negócio, de fazer, de buscar outras informações. E também não é só se especializar naquilo que você vai fazer em termos da área do negócio em si, mas você precisa ter conhecimentos também da administração do negócio, você precisa ter conhecimentos da área financeira, do controle do financeiro da empresa, você precisa ter conhecimentos, pelo menos os mínimos possíveis, os mais básicos da parte do marketing da empresa, de fazer o marketing correto. Se você não tem condições, mas você tem recursos para isso, você pode contratar consultores, contratar empresas que possam lhe auxiliar, terceirizar determinadas partes do seu negócio para poder você alavancar, mas é necessário que você tenha o controle total do seu negócio especificamente. Se você não tiver esse controle também, não adianta você contratar o melhor consultor, não adianta você fazer os melhores cursos de marketing, etc., se o seu negócio ali não oferece um diferencial, se o seu negócio ele não está encaixado corretamente nos 3 P's, por exemplo, né? Preço, produto, preço, mercado e ponto, né? Ponto de venda. E todos aqueles aspectos que precisam ser levados em consideração para poder você conduzir o seu negócio, né? Alguns conhecimentos tradicionais de administração, eles ainda são válidos. E, como já foi citado aqui, o segredo de Luiza é extremo para um cidadão desse que acha que não tem tino para negócio, é o pontapé inicial, é o livro de cabeceira que ele tem que ler, reler várias vezes, fazer as anotações direitinho, buscar entender aquilo dali para poder encaixar o seu tipo de negócio naqueles exemplos que estão sendo colocados ali. Quando você faz esse exercício e você projeta isso, para você ver como o negócio o começo de um negócio é puramente mental. Você tem que trabalhar, você tem que planejar. Plano é um negócio
fantástico. Já vi até também aí entre os meus, aqueles que eu estou seguindo, falando a respeito de planos também, que plano é fundamental para você ir para frente. É necessário que que você planeje corretamente para poder você seguir em frente. O segredo de Luiza, no caso dos empreendedores que estão começando agora, que eles estão querendo abrir um negócio próprio, é, é aquela cartilhona mesmo, básica para você começar e estudar. E buscar aí os cursos da Top Money, né? Se precisar de tirar uma dúvida, eu estou lá à disposição, não empreendedorista também, né? E estamos aí para ajudar todo mundo. Muito bom, legal. Só complementando aqui, Daniel botou, por que conheço uma pessoa que tem condições e montou uma padaria e fechou, depois abriu uma loja de roupa e fechou, depois o terceiro negócio que não deu certo, ele foi trabalhar numa empresa privada. E aí tem muito a ver com isso mesmo, Daniel. Assim, há empreendedores que tentaram e tiveram que fechar várias vezes até acertar. É um processo muito empírico também, né? Ai, Marcelo, justamente essa questão. Veja bem, ele começou com padaria, depois montou loja de roupa, depois tentou outra coisa, um terceiro negócio não deu certo. Eu Isso. conheço um empresário paulista, e hoje ele é presidente da Prosperidade da Seitonoye, que ele também passou por uma situação dessa. Ele faliu 3 vezes, até que hoje ele está com uma empresa de eventos. Imagine, no meio da pandemia, o camarada tem uma empresa de eventos, trabalha com o quê? Com aglomeração de pessoas. Com uma empresa de eventos, mas ele disse, olha, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida empresarial, justamente nesse desafio da pandemia. Não é que ele está aglomerando pessoas nem nada, não. Ele está ele está exercitando tudo aquilo que ele está aprendendo na Seitonoye acerca de prosperidade. Então, assim, quando você já observa o grande erro do empreendedor quando ele começa assim, fazendo essas coisas. Monta um tipo de negócio hoje, não deu certo. Aí ele vai lá e monta um outro tipo de negócio, não dá certo. Aí ele vai montar o terceiro e aí vai. Ele não tem foco. O que ele quer? Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Certo. Então ele pensa assim, padaria está dando dinheiro? Tá, então eu vou montar uma padaria. Só que ele não tem, muitas vezes, conhecimento a respeito de padaria. Ele não tem conhecimento da administração daquele negócio. Ele não tem conhecimento de mercado, ele abriu porque ele tinha provavelmente ele tinha um espaço, um ponto de venda, que dava para montar um ponto de venda, etc. E aproveitou aquilo dali. É o que mais dá, que a gente mais vê em termos de empreendedorismo hoje no Brasil, é isso. Eu tenho um dinheirinho aqui, uma reserva de uma aposentadoria, etc. Eu vou pegar e vou montar um negócio aqui. Que dá dinheiro, que eu sei que dá dinheiro, porque na área de alimentação, padaria, supermercado, mercadinho, essas coisas, isso daí dá dinheiro. Aí a pessoa vai, faz, e aí como ela não tem controle sobre aquilo dali, ela não conhece do negócio, ela não conhece os fornecedores, ela não conhece o mercado, não conhece praticamente nada, chega mais na frente, ela quebra. Certo. E aí ela vai tentar novamente com uma outra coisa que também ela não conhece, aí vai, roda, até que fecha de novo e assim por diante. Então é necessário que a pessoa entenda por isso que eu disse, foi dito e o Daniel concordou comigo, tem que estudar, tem que se planejar, tem que ser uma coisa também que você faça não por você, para você ganhar o dinheiro, mas porque você faz, porque ele dá prazer de fazer. O pessoal diz assim, não, tem que fazer aquilo que dá dinheiro, tal, não sei o quê. Esqueça isso, porque quando você faz para ganhar dinheiro, vai chegar um determinado momento que você vai se enfadar daquilo dali e aí vai fechar. Simples e fácil. É necessário que você entenda daquilo dali, que você goste de fazer aquilo dali. Por uma outra área que eu também adoraria trabalhar, na área de informática. Eu tenho formação em tecnologia de redes também, né? Uma segunda graduação. Mas só que eu fiz essa segunda graduação mais por meu prazer do que necessariamente para poder trabalhar com isso. Mas me dá me abriu a mente para uma série de outras coisas. Eu poderia hoje trabalhar nessa área, mas eu poderia estar montando, fazendo instalações de redes de computadores em empresas e indústrias pela minha formação. Mas Adriano, não é
meu caminho, entendeu? Então, Rapidinho, sim. temos 10 segundos, vai cair aqui a transmissão, eu vou encerrar e a gente Pronto, volta para encerra. finalizando. Pronto, beleza. Valeu. Pronto. Pronto, Adriano. Beleza. Interessante Eu esses. digo pessoal que a gente já está arrastando por 2 horas essa live, viu? A É, mais longa do, do Top Money. essa realmente já foi a mais longa. E aí, Adriano, aproveitando aí para agradecer sua presença, sua participação, foi muito legal, muitos elogios aqui, Valeu. foi muito esclarecedor em relação à questão de comportamento, relacionamento com o dinheiro, fundamental. Eu quero deixar o espaço aí agora para você fazer suas considerações finais e depois eu passar as últimas informações. Pode falar das suas redes Pronto, sociais, divulgar seu trabalho aí à vontade. certo. Pois é, gente. Aí eu estou lá agora reativando, na verdade, né? Porque eu fiquei um tempinho parado sem estar postando nada, mas agora eu vou começar a postar. Já vi que tem um público que se interessa bastante aí por esses assuntos, e agora com as facilidades que a gente tem com o Instagram, desculpem, com o Twitter e com o próprio YouTube, né, e outras redes sociais, vai ser possível a gente fazer essa troca, né, de informações, essa troca de conhecimentos, né, vai ser bom tanto para você, para mim principalmente, né, porque eu vou aprender muito com vocês e com certeza eu vou fazer o possível para poder estar ajudando todo mundo aí a prosperar cada vez mais, né? Eu acredito que a gente tem como aprender muita coisa, trocar muitas informações E isso, e tanto não só no empreendedorista, como também no Libera Técnica, que eu vou deixar lá muitos artigos voltados justamente para essa questão da produtividade, utilizando softwares livres, né? Então, para quem certo. quiser aprender um pouco mais a respeito do software livre em termos de uso nos negócios, eu vou estar postando lá algumas coisas bastante interessantes que acredito que vai ser útil para todo mundo aí. Então, é isso. Eu vou deixar lá no meu perfil do empreendedorista os links também para esses blogs que eu tenho. E vou, na verdade, no perfil do empreendedorista já tem o do blog do empreendedorista, vou botar o do Libera Técnica também. E vou estar liberando mais tarde um artigo novo lá no empreendedorista. Depois eu vou fazer algumas modificações lá, vou dar uma atualizada, enfim. Vou limpar a casa, ajeitar a casa direitinho para receber a galera que está tomando contato agora aí conosco, né? E é isso. Também recomendo aí a todos a participarem, estarem acompanhando sempre a Topomone aí, Isso que aí. Marcelo aí é um camarada também que tem muito conhecimento para passar para vocês. Na verdade, o Top Money, na verdade, é um desdobramento daquilo que a gente tinha estudado ou que a gente tinha começado com o enriquecimento total, né? Isso mesmo. E para mim foi uma honra participar não só desta live de hoje, como também desses 7 anos que nós tivemos aí trabalhando com o enriquecimento total. E desejo Sim. muito sucesso aí para o pessoal da Topomone. E se aparecer outro convite aí, eu tô de volta aí para Ótimo. conversar com vocês. Ótimo, Adriano. Vamos fazer essa troca de energia. E isso aí também é enriquecimento. Enriquecimento Com total é isso certeza. aí. Com certeza. A gente Perfeito, Adriano. enriquece assim. Muito legal aí pelas considerações finais, muito bom. Aproveitando, já quero reiterar o convite que eu fiz para a Silvia, faço para você também. Se você quiser, você pode mandar um artigo falando alguma coisa sobre finanças pessoais, educação financeira, manda que a gente publica lá no Topo Money, acredita para você direitinho. E aí Beleza, passa o beleza. link para você divulgar com sua rede. Tranquilo, tranquilo. Ótimo. Obrigado a todos pela participação. Nós estamos aqui no Instagram, no LinkedIn tem página do Topo Money, no Facebook e também começamos agora no Twitter. Novamente, estamos com o canal no YouTube, que vai aí agora o link.
esse canal tem recebido as lives e tem recebido alguns outros vídeos que nós já produzimos. Então se inscreve lá para poder ser informado quando tiver novidades. Assim como você pode seguir a gente no Instagram, dê um passeio aí pelo nosso perfil para poder ver o material que a gente já publicou aqui, já postamos, inclusive alguns vídeos no IGTV. E a live, as 2 primeiras partes já estão aqui no feed e a terceira parte, assim que terminar, vai para lá e em breve também no YouTube. Novamente, nosso curso Desvendando os Segredos da Educação Financeira Topo Money em lançamento. Acessem lá, vá conhecer e se inscrevam no nosso curso. E para quem mandou o Eu Quero, vai estar recebendo o brinde Topo Money para poder continuar o seu processo de aprimoramento de educação financeira. Tá certo? Então, uma boa noite a todos e obrigado. Até a próxima. E na semana que vem, dia 29, terça-feira, eu vou estar conversando com o Lucas Lins, do perfil Juro Composto, lá da Paraíba. Um papo muito legal sobre FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Muita gente tem curiosidade de saber como é que investe nisso. E nós vamos em frente. Obrigado a todos, Aninha. Obrigado pelo comentário aqui agora, no finalzinho. E rumo ao topo. É isso, com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Boa sorte para vocês. E a gente se vê aí no Empreendedorista. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.